Bem-vindos a mais um Videocast Agricultura Agora. Estes videocasts realizam-se no âmbito do Prémio Nacional da Agricultura. Ao longo destes videocasts estamos a falar com intervenientes diretos no mundo da agricultura, acima de tudo na vertente da sustentabilidade. É importante seguir o conteúdo destes videocasts no Jornal de Negócios e também no site do Correio da Manhã. Hoje falamos com António Massanita, com o enólogo António Massanita. António, muito obrigado pela presença. Obrigado, eu. Bom, nós depois da nossa conversa preparatória deste videocast, eu fiquei a pensar um bocadinho e tive um momento de uma luz em que decidi que ia começar esta nossa conversa com um obrigado. Obrigado por existir. Isto porquê? Porque realmente o trabalho que o António faz é verdadeiramente notável. Vamos ter tempo para falar sobre isso. Obrigado. O António, acima de tudo, recupera vinhas e tem exemplos concretos disso que não dão dinheiro, não são rentáveis, muitas delas, algumas em vias de extinção, e opera aqui um milagre financeiro da multiplicação das vinhas e do dinheiro que essas vinhas valem. Explique-me lá isto. Troque-me lá isto por Eu acho que miúdos, por está favor. bem, está bem, está bem. Acho que é um bocadinho isso. Ou seja, pegando um bocadinho ao contrário, porque eu sou produtor de vinhos, não é? Os grandes vinhos do mundo são umas condições, acontecem em condições extremas de alta improbabilidade na agricultura, ou seja, os grandes vinhos vêm sempre de locais onde estamos no limite do que é que qualquer coisa consegue crescer. E por isso tenho alguns exemplos, não é? Por isso, se calhar, o exemplo mais extremo é o dos Açores, não é? Da Ilha do Pico, em que temos as vinhas plantadas nas rachas da rocha, não é? Por isso o sol desafia a definição de sol, porque não há sol, é rocha, Claro. e por isso há um A quase diversidade total, não é? total, muito junto do mar, um mar bravio dos Açores, que queima, como sabem, a água salgada queima tudo. E essas condições extremas fazem com que as vinhas são muito, muito pouco produtivas. Quando digo pouco produtivas, menos de 1000 kg por hectare, comparando, por exemplo, com os vinhos verdes, que se pode produzir 15 a 20 toneladas por hectare, ou na região do Tejo. Por isso são vinhas com uma produtividade muito baixinha e é normal que com o tempo tenham deixado de ser sustentáveis. Por isso, a palavra sustentável que usamos muito, não é? Eu gosto de olhar para ela dentro da ideia da expressão francesa durabilité, Durabilidade, não é? durabilidade. Esta ideia das coisas durarem. E algumas dessas estavam quase para não durar, não é? Quer dizer, que estavam Estavam quase em vias de em extinção, vias de não é? extinção. Pouco a pouco vão desaparecendo. E fui-me focando nisso nesses projetos, porque acho que é aí que estão os grandes vinhos, estão nessas condições. E por isso, nos Açores, a ligação é emocional. O meu pai é açoriano, sempre quis fazer lá qualquer coisa. Tentei, eu andei um bocadinho pelo mundo a aprender sobre vinhos, a estagiar. Depois, quando cheguei a Portugal, comecei no Alentejo primeiro, porque é a terra da minha mãe. Mas tentei ir para os Açores em 2007 a dar aulas numa escola de hotelaria sobre vinhos, sobre um bocadinho a introdução aos vinhos a alguns alunos, e inteirei-me de uma casta quase extinta, que é o Terrantejo do Pinco, onde havia menos que 89 plantas desta casta. Por isso associei-me a este projeto de reabilitação desta casta, e que era uma casta mal amada, porque com facilidade para doenças, amadurece antes que outras e depois apodrece. Pior era impossível, não é? No, no, Mais difícil era É impossível, não é? exatamente. Eu acho que o que vai desaparecendo porque há uma dificuldade e também não se consegue ir buscar o valor. Hoje não há 89 plantas, há 30 hectares. Hoje há outros produtores a terem estas Sim, vinhas também. mas vamos aí a essa casta Terrantejo do do Pico. Pico. Já nos confessou que tem uma ligação emocional, mas quando agarra nesta casta, a casta estava em vias de extinção, Certo. era muito pouco rentável e, fruto da sua intervenção, neste momento já estão os tais 30 hectares, o preço da uva disparou, Certo. porque beneficia todos, e neste momento os vinhos já começam a ser premiados Claro. por Sim, todo o está mundo, não é? tudo conectado, aí estou 100% de acordo, que é só a agricultura
se houver economia, ou seja, e também só há jovens na agricultura se houver economia. Por isso o primeiro passo foi testar o potencial. Por isso pegarmos nessa uva e testarmos. Eu não sabia se podia fazer um grande vinho com ela. Por isso foi testar. Mas tinha um feeling Um feeling, que dava. uma intuição, exatamente. E o primeiro vinho tirou logo, ou seja, foi um bocadinho a ponta da lança desta revolução dos vinhos dos Açores, não é? Foi este primeiro Terrantez do Pico. Hoje é a uva mais cara dos Açores, não é? Por isso é uma uva que nós já pagámos 7,90€ ao quilo. Para terem uma ideia, a uva do E quando Alentejo começou, anda entre 50 e 70 cêntimos no e Alentejo. quando começou aqui no Pico, quanto é que estava No o... pico andava nos 1,70€, era mais ou menos o valor das uvas. Não, estou a dizer, mas né, acho que era menos. Já agora já estou Não era esquecido. 70 cêntimos? 70 cêntimos, Era 70 exatamente, cêntimos, 70 não era? cêntimos o quilo. Ou seja, antes de António Massanita, o preço da uva era 70 cêntimos, agora está nos Este ano foi negociado a 4€. 4€. E isso tem repercussões Isso muda no, tudo. no Muda bem-estar tudo. de todos os que estão diretamente envolvidos, não é? Muda tudo em que sentido? Muda tudo porque a partir daí não é uma agricultura de subsistência, é uma agricultura onde se pode fazer dinheiro, não é uma agricultura a reduzir, é uma agricultura a crescer, ou seja, quando nós fizemos a nossa primeira plantação em 2015, por isso estamos só há 8 anos atrás, havia 250 hectares de vinha, hoje há 1000. Por isso, eu digo isto, eu falo sempre isto desta forma, porque quando me sentava com os agricultores, eles diziam se o tempo é muito complicado nos Açores, chove muito, depois há podridão, depois o mar bate, pronto, as pessoas desistiam. Eles são uns chicos espertos, então, quando já não vai produzir, largam. Não, fazem contas. Claro. Têm que fazer contas. E por isso, a conta tem que dar um salto positivo. E se der um salto positivo, que é um ponto 1, que é muito importante, que é a agricultura dar rentabilidade, Claro. boa rentabilidade. Depois, ponto 2, ser uma posição, ser uma profissão que eles tenham, do ponto de vista social, que tenham orgulho. Claro. Por isso, Claro. o que a cozinha conseguiu fazer, toda a gente quer ser chefe de cozinha, não é? Quer dizer, e se a agricultura conseguir atrair dessa forma, conseguir atrair que é bom ser um viticultor em champanhe é um senhor. Por isso, Claro. E por isso, conseguir atrair jovens com duas lógicas, porque é negócio e outro porque é bom, é uma boa posição social a ser um viticultor e por isso angariar nisso. E temos conseguido, ou seja, quer dizer com isto é que hoje desses 1000 hectares são 300 e tal viticultores, por isso é muita gente envolvida a produzir uvas e alguns deles já a produzir vinho. E esse método pode ser a fórmula mágica para atrair os jovens para a agricultura? Ser uma agricultura rentável, até com prestígio e com peso social, o tal orgulho de que falava. Isso pode ser a fórmula para, Eu acho que é a para única, que mais jovens é avancem para a agricultura? Claro. Se for a outra, que é de baixa rentabilidade, quer dizer, tem que se começar com muitos bens, se a rentabilidade é baixa, tem que se arrancar já com um património edificado, ou com terrenos, ou com alguma coisa que já esteja a andar, porque é muito difícil crescer com um pouquinho, não é? Quer dizer, começando com pouco. E eu, talvez porque tenha começado sem nada, ou seja, sem terras, sem vinhas, olhei sempre desta forma que tem que gerar valor. E o gerar valor é com produtos muito especiais, muito específicos. E bons, não é? Muito bons. Muito bons, Claro. muito bons. Ou seja, que tenham. Nós falamos muito da palavra terroir, que é assim, o palavrão do vinho, que é uma palavra francesa, que tenta, de certa forma, dizer uma coisa que tem um sentido de sítio, não é? Se calhar a De nossa pertença, a de nossa identidade. palavra mais engraçada, que eu achava que era um bocadinho popular, mas hoje gosto muito, que é o ir para a terra, incorpora esses valores, porque tem a ver com cheiros, com receituário, com músicas, com memórias, e conseguir pôr um vinho que tenha esse tipo, Que incorpore tudo isso. que incorpore tudo isso, que eu acho que podemos encontrar isso na culinária, podemos encontrar isso. Esse é o desafio na mais-valia dos vinhos. E depois aqui há uma outra questão associada aqui à sua filosofia empresarial, que é o António faz questão de ensinar os seus truques, entre aspas, a sua metodologia, o que, presumo eu, não deva ser muito comum. Porquê?
Porque eu acho que, mais uma vez, nesta ideia da durabilidade, e o vinho mostra-nos muito isto. Ou seja, o vinho, a pessoa vai visitar um produtor de vinho Madeira, um produtor de vinho do Porto, percebe que muitos daqueles vinhos não foram os próprios que os fizeram. Foi se calhar, os pais, os avós, Claro. ou outra geração, mesmo que não sejam da família. Por isso, nós estamos de passagem, e nós temos que fazer bem a nós próprios e fazer bem aos outros, conseguir construir. E o que eu acho é que quem trabalha comigo, que dá o litro, dada a sua vida, e minha retribuição é ensinar o máximo que consigo. Alguns deles têm capacidade ou vontade ou iniciativa para criar os próprios projetos, e nós nos Açores temos pelo menos 4 projetos que são, diriam, filhos enológicos do nosso projeto, e nós temos muito orgulho, que seguiram o seu Dos próprio quais o caminho. António é o pai adotivo. Eu acho que fizeram o processo deles, aprenderam, Claro. ganharam coragem e lançaram-se no projeto próprio que estão a desenvolver. Isso é que, se calhar, no feito total, ou seja, nós temos tido muito boas pontuações. Nas principais revistas internacionais, os Claro. vinhos dos Açores são os vinhos mais bem pontuados de Portugal. Ou seja, passar da obscuridade para Passar da quase extinção para estar para esse patamar, no primeiro não é? plano. Claro. O ano passado também fomos, na Grande Escolhas, o melhor branco de Portugal. Por isso, do nada, isso é um feito, quer dizer, como é óbvio, e estamos muito orgulhosos, que mostra, mas o feito maior é a transformação. Ou seja, Claro. é a transformação que transcende o que nós fazemos, não é? Toda ela assenta em sustentabilidade pura, não é? Eu já quero falar do Alentejo, mas antes disso, bom, tudo aquilo que nós estamos a falar em relação aos Açores se aplicam em todas as empresas do António. Mas há aqui também uma inversão na filosofia, não é? Na dinâmica da cadeia de valor, era aquilo que o António me dizia também ao telefone. Em vez de estarmos todos a espremer todos os elementos da cadeia de valor, a ideia é darmos o máximo possível a todos os elementos da cadeia de valor. Não é? Completamente. Que ganhos é que se adquire com isso? Com essa inversão nesta filosofia dominante? É mesmo essa a filosofia, que em vez de ser o lose-lose, é o win-win. Win-win. Por isso, é isto, é uma grande região de vinhos. Quem as visita, é uma região de vinhos em que o viticultor ganha bem, é um senhor. Aquilo é negócio para ele. Quer dizer que é nessa valorização que está o ganho do todo. E por isso é nessa cadeia de valor. Agora, os mais céticos vão dizer, tá, mas quem é que vai pagar esses vinhos? Desde que a qualidade intrínseca esteja lá, desde que não se pode fazer isso com todas as regiões, com todos os sítios. Claro. Se uma pessoa decidiu apostar nas ostras num sítio que as ostras não são grande coisa e ninguém gosta delas, Por muito bom que seja um modelo de negócio, não é? A qualidade é absolutamente essencial, não é? Claro, se há qualquer coisa de intrínseca, de um valor de exceção, e não comparável, andamos muitas vezes que é um bocadinho o peixe atrás da cauda, não é? Quer dizer, em busca de entregar o que já se sabe que é bom, em vez de procurar a unicidade, não é? Algo que é excepcional, que é o que faz a diferença, não é? Que é o que faz a diferença. E eu acho que este ciclo virtuoso tem a ver, é transversal, tem a ver com o salário das pessoas que estão na vinha, com o salário das pessoas que estão na adega, com a expectativa de que as pessoas transcendam a sua capacidade. Por isso, esta cadeia tem que ser toda. Claro. E mesmo os nossos colegas, quer dizer, com isto é que dentro de uma região, a interação com os outros produtores e migrarmos todos, ou seja, num pensamento pequenino, às vezes português, mas dizem, mas ele é o meu concorrente. Nós não somos concorrentes. Claro. O nosso palco é o mundo, por isso nós não somos concorrentes. São parceiros, de certa Somos parceiros. forma, não é? Talvez ali no restaurante da esquina, talvez ali no mercado dos Açores, podemos ser eventualmente concorrentes, mas nós somos Claro. colegas, e a nossa guerra é no mercado nacional, no mercado de exportação. António, já falámos muito dos Açores, e já aqui disse que tem ali uma ligação emocional do lado do seu pai. Agora, no Alentejo, a ligação é do lado da sua mãe. Exatamente. O que é que aconteceu no Alentejo? Explique-me lá. Foi mais ou menos isto que aconteceu nos Açores, não é? Aliás, tem ali ao pé da barragem do Divor, não é? Exatamente. Recuperou um paço medieval. Um paço medieval, não é? Sim.
Os dois projetos o que têm em comum é essa ligação, eu diria essa ligação à terra, essa ligação aos meus pais. Eu nasci em Lisboa, mas fiquei sempre com essa. Me diz que nasce em Lisboa e os pais são de fora, não é de lado nenhum, quer dizer, é de Lisboa, mas toda a gente vem de algum lado. E tinha essa vontade de me reconectar. No Alentejo começa mais cedo, por isso primeiro era conseguir empreender, vamos pôr desta forma, conseguir ter um negócio sem ter capacidade. Comecei sem vinhas, sem terrenos, sem adega, e depois de contas bem feitas percebi que só era possível ou arrendando, ou comprando uvas, ou arrendando o espaço, e comecei assim, por isso 2004 fizemos o nosso primeiro vinho a partir de uvas compradas, que vinificámos na adega de uns amigos, olha, na Malhadinha Nova, que é um projeto que são nossos amigos. Vinificámos lá e fizemos o nosso primeiro vinho. Tivemos um bocadinho, se calhar, o beginner's luck e acabou por ser. Também faz falta, não é? Faz Também falta. faz falta, não é? E não muito bem recebidos pela imprensa nacional, mas acabámos por receber o trophy em Londres com o nosso primeiro vinho. E eu diria que os primeiros 6 anos foi quase tentar ter um negócio, quer dizer, entre este equilíbrio de comprar as uvas, e já na altura comprávamos uvas mais caro do que são as uvas de hoje, e ainda hoje estamos muito acima do preço do mercado. Primeiro foi construir isso e depois, pouco a pouco, foi começar a entender a região. Ou seja, eu vinha de fora e vinha com a ideia das castas internacionais, misturá-las com as castas portuguesas, vinha com essa ideia da inovação de fazer fora da caixa. E mais fui ficando, fui percebendo que havia pouca coisa dentro da caixa. Ou seja, pouca coisa feita só com as castas regionais. Mas aí começou o quê? A estudar as tradições, a sentir as tradições e a incorporar isso no vinho? A ensaiar, ou seja, o Castelão, uma casta hoje fora de moda, por ser uma casta mais tardia, vinhos mais ligeiros. E em 2010 comecei então a tentar produzir a partir dessa casta. Outras castas desaparecidas, como Tinta Carvalho, somos os únicos que exploramos essa casta, que é uma casta com uma cor muito aberta. O Moreto, que tem uma casta quase extinta no Alentejo. Alicante Branco, Trincadeira das Pratas, tudo castas que são, tirando o Moreto, que ainda há uns que fazem, que só nós é que trabalhamos com elas. O Branco Talha, fomos os primeiros a engarrafar um vinho em talha em 2010, um branco. Tudo isto com que objetivo? Descobrir um bocadinho a receita original, em busca da receita original. Dita receita da avózinha, como é que era verdadeiramente este... Ir em busca dos valores ancestrais, não é? Não com uma ideia determinista, quer dizer, não é pegar no passado e repetir para o futuro, mas é entender o passado para conseguirmos hoje fazer algo que transcenda, não é? Houve um período, para quem acompanhou o mundo dos vinhos, o Alentejo de hoje, que é a nossa memória coletiva, que hoje pensamos um tinto Alentejo, pensamos o escuro, concentrado, com álcool. Se formos a 1860 era difícil ter 10,5 de álcool. Claro. É engraçado, não sabia. Era preciso aguardentar para ter um bocadinho de álcool, por isso. E entretanto fez-se um trabalho nos últimos anos de melhoria, de modernização, que fez que o perfil dos vinhos de hoje é este. E alguém pode estar a dizer, mas está a dizer que está errado. Não, estou a dizer que... Mas não temos que olhar para isto como um determinismo. Não foi sempre assim. Claro. E temos que olhar para como é que foi antes. E talvez o grande valor está em pegar nesta transformação que foi feita agora, mais o que foi no passado, e colocar num vinho. Por isso nós temos um vinho, por exemplo, que é o Paulistas, que é no chão dos Ermitas, é na base do Convento de São Paulo, que é de uma vinha velha, com estas castas que já não existiam. E o que é que provamos? Provamos que dá quase arrepios, é como se fosse um vinho de outro tempo. E é um bocadinho estes processos. E mais uma vez uma vinha, curiosamente, que eu comprei a um professor da universidade, um professor de economia, um professor da universidade, e que estava condenada à extinção. Claro, porque estas uvas foram sempre a parar a uma cooperativa, e em vez de pegar nessas castas e entendê-las, durante 50 anos recebeu-as e meteu-as no pote. Claro. Meteu-as na panela. António, última pergunta. Qual é que vai ser o seu próximo desafio? Está em Alentejo, curso. Açores? Não, está em curso. Açores, nós lançámos-nos para
para Porto Santo, para a ilha de Porto Uhum. Santo, uma ilha pequenina, com Porto 3 Santo, mil sim. habitantes, num projeto com o Nuno Faria, que é um grande amigo meu, que é um dos sócios do restaurante Sem Maneiras, e lançámos-nos para quase numa incubadora do que fizemos nos Açores há uns anos atrás. Já temos uns vinhos, por isso a companhia chama-se a Companhia dos Profetas e dos Vilhões. Profetas é o que os madeirenses chamam aos porto-santenses e Vilhões ao contrário. E estamos a recuperar a casta Listrão, que é uma casta que também tem o nome de Listan Blanc nas Canárias e Palomino Fino em Espanha. Uma casta que é o Caracol, a casta indígena autóctone também do Porto Santo. E já temos uns vinhos e também muito bem recebidos, uma zona com muito, muito, muito potencial. Ou seja, com muitas proximidades, vinhas rasteiras, nada como aquelas vinhas que nós imaginamos em espaldar, não é? Vinhas rasteiras, vinhas se calhar com um cruzamento entre Colares e Açores, e vinhos muito excepcionais, muito únicos, que já nos valeu também bons prémios lá fora. Mas mais interessante, voltamos ao mesmo, as uvas estavam a 1,5€ e este ano estão a 4 já. Claro. 2020 para 2024. É a sua marca. A sua António, marca. muito obrigado por esta Obrigado, eu. conversa inspiradora. Terminamos este videocast de agricultura agora sobre sustentabilidade, sobre governance. Vamos voltar no próximo dia 14 de fevereiro com a presença de Joaquim Pedro Torres, diretor-geral da Vale Invest, com um tema mais vocacionado para a agricultura ambiental. Pode seguir o conteúdo destes videocasts no Correio da Manhã, no Jornal de Negócios e também no site premioagricultura.pt.